Olá, eu sou a Tati Loyola e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Gente, eu não sei se vocês estavam com saudade de mim aqui nesse canal, mas eu acho que a partir desse momento vocês já não vão ficar, porque eu já vou começar enchendo o saco. Se tem um botão vermelho aqui embaixo, é porque você ainda não está inscrito no meu canal. Se você quer dar boas risadas, se você quer me ensinar alguma coisa ou aprender alguma coisa aqui comigo, se você quer ver a sua dúvida tirada aqui de forma muito irreverente nesse canal e saber um pouquinho mais sobre as minhas impressões sobre as séries e livros melhores que estão sendo lançados e discutidos, é só você me dar esse voto de confiança e clicar aí nesse botão vermelho. Ative as notificações no sininho, compartilhe, traga um novo inscrito para me conhecer. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de acompanhar esse trabalho aqui. Deixe um comentário para mim. Se você tem alguma dúvida, crise existencial ou quer apenas conversar comigo, você pode me enviar um e-mail para labefeminina@gmail.com ou me seguir no Instagram em @TatianaVieiraLoyola. Gente, como o título sugere, sem mais delongas, esse vídeo é sobre a nova superprodução da Record, Gênesis, que estreou ontem no dia 19 às 21 horas. E aí, gente, será que Gênesis me decepcionou? Será que eu fiquei desapontada? Será que eu gostei muito? Gente, eu costumo acompanhar produções bíblicas da Record. Eu acabei não assistindo os 10 Mandamentos por completo, mas assisti Jesus, que eu confesso me deixou bastante impressionada, mas não é o foco desse vídeo, apesar de eu ter achado uma produção nacional bem bacana. E Gênesis, que estreou ontem, teve ali, né, como sempre, eu sou bastante crítica, tenho umas opiniões diferentes, vocês já sabem, umas opiniões polêmicas, e eu vim trazer aqui as minhas primeiras impressões pra vocês. E foi o seguinte, gente: Gênesis promete esclarecer algumas questões a respeito daquele primeiro livro da Bíblia e o decorrer após a expulsão de Lúcifer do céu, quando ele cai aqui na terra junto com a sua legião de anjos que o apoiaram. Aquela questão da criação, né, a teoria do criacionismo ficou ali bastante presente já no primeiro capítulo. E foi o seguinte, gente, por que Gênesis me desapontou um pouco? Fazia algum tempo já que eu vinha acompanhando as notícias da superprodução da Record, porque eu gosto de temas bíblicos, gosto bastante, pra falar a verdade. E eu não sei se é porque eu já tive esse contato com algumas outras produções que envolvam o mesmo tema que me desapontou em alguns aspectos. Mas vamos falando aqui aos poucos sobre o que aconteceu. Gênesis mostrou ali no primeiro capítulo, gente, se você não assistiu, para por aqui pra você não tomar spoiler, mas ali mostrou no primeiro capítulo alguns flashes da criação. E aquela questão de Lúcifer, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não foi expulso do céu por ter inveja, por se ressentir do ser humano, da relação do ser humano com Deus, e sim porque ele queria ascender ao trono de Deus. Então ele tramou contra Deus, ele queria tomar o trono e ele fez ali aquela questão, né, de criar intrigas no céu e acabou um terço do céu ali, dos anjos, dos guardiões de Deus, ficando ao lado dele nessa tentativa de usurpar o trono de Deus. Deus não ficou nada feliz com isso e os expulsou do céu, e assim eles se tornaram os anjos caídos e consequentemente demônios. Eles caíram aqui na Terra e Gênesis representou a queda dos anjos como os meteoros que mataram os dinossauros e quaisquer outras criaturas que viviam naquele período pré-histórico no nosso planeta. E aí o que acontece, gente? Eu fiquei bastante desapontada com a questão da representação do Lúcifer. Eu não sei se é porque eu tô acostumada a assistir Supernatural, é uma série da qual eu sou muito fã, não sei se todo mundo conhece. E eu vejo a representação dos anjos como seres humanos, como nós, de carne e osso. E ali aparecem alguns flashes em Supernatural em que as asas se projetam. E eu fiquei, assim, muito impressionada desde o primeiro momento em que eu vi isso acontecendo em Supernatural, porque a representação parecia muito mais próxima do que eu imaginava. Já em Gênesis eu fiquei bastante desapontada, porque a caracterização do Igor Hickley, apesar ali
A atuação dele não ter deixado a desejar, jamais deixa, aliás, ele é um ótimo ator, mas infelizmente a caracterização dele eu não gostei. Os braços dele eram como se fossem asas, ele ficou muito mais parecido com um pássaro gigantesco do que com um anjo. Ele não ficou assim nada parecido com aquele anjo de Deus que é visto e descrito como o mais bonito, um dos mais inteligentes, mais sagazes, e eu não achei que a caracterização dele ficou nem um pouco próxima disso, muito pelo contrário, ele me deu a impressão apenas de estar ali naquele meio da cena, um pássaro gigantesco, enorme, então eu achei que a caracterização pecou um pouco nessa questão, e foi a minha primeira impressão ali dos primeiros minutos do capítulo. Em seguida, a queda desses anjos, a Terra fica devastada, não existe mais vida em um primeiro momento, e Lúcifer ele fica todo queimado, todo deformado, e a caracterização nesse segundo momento também deixou bastante a desejar, não é exatamente o que eu achei que fosse ver ali. Mas nós partimos para o Jardim do Éden, para a criação dos mares, de toda a vida, para a criação de Adão. E Deus ele foi representado por uma luz que estava moldando todas as coisas. Essa representação até que eu não achei que foi ruim, não. Inclusive eu esqueci de dizer para vocês, gente, que Gênesis abusou bastante dos efeitos especiais ali para retratar o período pré-histórico e a queda dos anjos. Os efeitos especiais para uma produção nacional, não que eu esteja querendo criticar e nem dizer que produções nacionais têm menos recursos ou menos empenho, mas para mim ficou bastante impecável, eu gostei bastante. Então aquela representação ali do período pré-histórico já não me incomodou tanto como a caracterização do Lúcifer. E aí, gente, retomando, quando você visita o Jardim do Éden, você tem mais uma vez os efeitos especiais figurando ali. Quando você vê Adão interagindo com a natureza diretamente e também com os animais. E aí eu gostei muito dessa relação, porque ele se aproxima bastante de todas as criações de Deus. E os seres vivos em si, eles não são representados de uma forma selvagem, eles são bastante amigáveis, não é como a gente conhece hoje. Então eu gostei bastante desse flash aí do episódio. Mas aí Adão ele começa a se sentir bastante sozinho e Deus decide que depois de um sono profundo ele usaria da carne de Adão. O episódio não especifica que é uma costela, mas ele usa uma parte de Adão. Inclusive mostra aquela luz, né, tocando a pele de Adão, mas não especifica que seja uma costela. E aí ele faz Eva. E aí, gente, eu já vi outro ponto que me incomodou bastante, porque Adão, ele perde toda aquela questão de amor aos animais, de intimidade com a natureza quando ele conhece a Eva. Ele assim, eu não tenho outra palavra pra dizer, estorvado. Ele às vezes machuca a Eva, não consegue segurar ela, não consegue tratar ela da forma como um homem deveria tratar uma mulher. Não que nós sejamos mais frágeis, mas enfim, vocês entenderam, aquilo ali me surpreendeu bastante. Eu acho que foi intencional para os próximos capítulos, pra gente conseguir entender, tatear o caminho do que viria a acontecer. E a Eva, ela foi representada de uma maneira que eu também não gostei. Apesar da atriz interpretar muito, muito bem o papel dela, desempenhar muito bem, eu achei que o roteiro pecou em retratar a Eva tão frágil, tão boba, tão inocente. Ela não tinha noção de nada e simplesmente qualquer coisa impressionava ela. Tanto é que quando ela chega no Jardim do Éden, a primeira coisa que impressiona ela muito é a árvore da vida, que ali foi representada como uma árvore com folhas brancas, exuberantes e com frutos muito azuis, e ela fica totalmente impressionada com aquela com aquela árvore, sendo que o jardim em si todo era deslumbrante, era lindo, e somente aquela árvore chamava atenção. Tudo bem, eu entendi que era porque ela deveria ter destaque por conta da história, mas a representação da Eva ali nos primeiros momentos também me incomodou um pouco. E aí, gente, eles começam a viver juntos até que Lúcifer ali já figura no Jardim do Éden com aquela transformação que ele sofreu com a queda. E ele incentiva uma serpente que ele foi representado como um lagarto inicialmente, a
tentar Eva a se alimentar do fruto proibido. Deus avisou inúmeras vezes que eles não deveriam tocar naquela árvore, mas Eva se distancia de Adão por alguns momentos, entendeu? Foi questão, assim, eu diria que de minutos, e ela se sente tentada pela serpente a consumir o fruto, ela acaba tocando ele, o mordendo. E Deus havia ameaçado eles de que se eles tocassem nesse fruto, eles morreriam. A serpente, inclusive, diz que ela é muito ingênua, que chega a ser engraçado a ingenuidade dela e que eles não morrerão, eles apenas conhecerão o bem e o mal. E ela, num primeiro momento, ela não questiona, ela não entende do que possa se tratar e ela se alimenta do fruto e incentiva Adão a fazer o mesmo. E num primeiro momento não acontece nada, parece que realmente Deus havia, vamos dizer, sem ofensa, mentido sobre a árvore do conhecimento, sobre a árvore da vida. Mas nos momentos que se passam ali, acontece uma grande confusão no Jardim do Éden. Parece que os primeiros a serem tocados pela maldição, vamos dizer assim, maldição, seriam os animais que tornam-se selvagens e saem do Jardim do Éden e vão para a natureza. E em segunda instância, a serpente é castigada. Ela começa a rastejar furiosamente pelo Jardim do Éden e depois também ali ela some, eu acho que ela também vai para a natureza. E ali num segundo momento, Eva e Adão são castigados, expulsos do Jardim do Éden, e aí a gente já começa a ver as consequências do consumo do fruto. Eva, ela fica muito mais dependente emocionalmente de Adão, ela não consegue fazer nada. E aí a Eva me incomodou muito, muito mais do que naquele primeiro momento que eu citei pra vocês aqui anteriormente. Ela é muito fraca, ela não tem controle da situação de forma alguma. Eu sei que a retratação dela assim foi intencional, mas me incomodou bastante por ela ter tanta fragilidade, por ela não conseguir controlar os sentimentos dela, até porque ela não conhece sentimentos ali naquele primeiro momento. E essa representação dela me incomodou bastante. Eu acho que é porque a gente tá muito acostumado agora a ver personagens femininas fortes. E Adão simplesmente fica muito furioso com ela, vira as costas pra ela inúmeras vezes, maltrata ela, machuca ela, até que ele se alimenta de uma folhagem venenosa, né, alucinógena, e ele fica doente. Ela cuida dele, ela pede ajuda a Deus para que ele não morra, para que ela não fique sozinha. Deus, é óbvio, auxilia. E assim finaliza ali o primeiro episódio, quando eles em alguns momentos têm divergências, em outros momentos eles ficam juntos até ela aparecer ali com a primeira gravidez, e o episódio finaliza. E aí, gente, para concluir as minhas primeiras impressões, os efeitos especiais do Jardim do Éden pré-histórico e da queda dos anjos associada àquele período em que os dinossauros e outros seres que viveram no período pré-histórico somem da face da Terra, eu gostei bastante. Os efeitos me surpreenderam para uma produção nacional, gostei muito. Porém, a caracterização do Lúcifer, para mim, ficou extremamente prejudicada, eu não gostei. Eles deveriam melhorar um pouquinho aquela imagem, ficou horrorosa, essa é a palavra. Não combinou nada com o que a gente imaginava que fosse ser representado, com um anjo descrito pela sua inteligência, pela sua sagacidade, pela sua liderança, pela sua beleza. Não gostei de como a Eva foi retratada também. Eu acredito que a minha visão sobre a Eva tenha sido prejudicada por causa dessas personagens fortes, como eu disse. E, em suma, nós vemos ali no finalzinho do episódio os primeiros momentos como é que eu posso dizer, gente? Daquele momento em que começa a sociedade a se corromper, os primeiros seres a se corromper, os animais se tornando selvagens, a natureza sendo destruída, animais sendo sacrificados para o alimento da gente, a separação ali do casamento entre Adão e Eva. E vamos ver aí os próximos capítulos. Eu estou ansiosa para conhecer a história ali representada da Torre de Babel, Noé. Eu quero muito ver quais são os efeitos que vão ser utilizados ali em Gênesis. Se você quer ver aí algumas impressões minhas a respeito dos próximos capítulos, se vocês querem que eu assista ali um pouquinho e depois traga um resumão aqui pra vocês,
é só me pedir. Eu espero que vocês estejam muito bem, supimpas. Um grande beijo, obrigada por terem ficado aqui até esses 14 minutos e pouco. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau!